Olá, galerinha! Eu estou aqui hoje por um motivo muito bacana, que eu gostaria de falar sobre um tema que eu acho assim, extremamente importante, que é motivação. Vou começar contando para vocês um pouco da minha trajetória. Lá na época do ensino médio, onde a gente, com toda aquela imaginação, todos os sonhos, os desejos, né, todos os planejamentos para o futuro, a gente tem uma visão muito extrema. Ou a gente tem uma visão muito fácil das coisas, uma imaginação de que chegar a um determinado sonho seja algo muito fácil, ou a gente tem uma autossabotagem de pensar que as coisas elas são muito difíceis e que dificilmente a gente vai conseguir chegar em um objetivo. O que mais leva a gente para trás? A opinião das pessoas. Porque a partir do momento que uma pessoa te dá uma opinião sobre algo da sua vida e que você leva em consideração, principalmente quando é algo negativo, você não consegue progredir, você se auto-sabota e muitas vezes você até desiste daquele desejo que você tinha. Me lembro que quando eu tinha ali por volta dos meus 12 a 14 anos, eu e a minha irmã gêmea, a gente fazia um curso no qual a gente detestava, detalhe, porém, no dia que a gente teve a grande sacada de falar a gente quer desistir desse curso, nós fomos com o nosso pai para cancelar e chegando lá a gente descobriu que o contrato que havia sido assinado tinha uma multa de R$2.000, ou seja, se meu pai quisesse cancelar aquele curso, ele deveria pagar R$4.000 para a gente não fazer, que eu já achei um absurdo. Porém, o absurdo maior foi o diretor-geral lá, vamos dizer assim, ele era diretor da instituição do curso, na tentativa de fazer com que nós não desistíssemos do curso, usar de uma pressão psicológica. Eu nunca me esqueço que ele falou a seguinte palavra: qual é o seu sonho? O que você quer ser após você completar os seus 18 anos? E eu perfeitamente respondi que eu queria ser comissária de voo. E eu nunca me esqueço dele falar: você quer ser comissária de voo? A minha esposa é comissária de voo. Só que eu vou te dizer uma coisa: dificilmente você vai ser uma comissária de voo. Primeiro, porque comissária de voo tem que ser bonita. Segundo, porque tem que ser alta. E terceiro, porque tem que ser muito bem estudada. Aquelas palavras naquele momento foi tipo assim: não posso ser comissária, não, beleza, altura não, conhecimento zero. Pra gente entender que as palavras das pessoas nos influenciam muito. Cabe a nós filtrar, mas infelizmente, dependendo da idade, a gente não tem esse amadurecimento e essa capacidade de pensar de uma forma mais ampla e geral. Quando eu ainda estava cursando meu ensino médio e a gente estava naquela loucura, o que eu faço? Não sabia o que eu queria fazer. Eu tive um diálogo assim, muito legal com um professor de artes e eu me lembro perfeitamente dele dizer a seguinte frase, que a gente poderia escolher qualquer caminho que a gente quisesse, mas que sempre seria muito importante que a gente tivesse uma graduação, por conta do mercado de trabalho, da facilidade ao acesso ao ensino superior, né, e das dificuldades de se encontrar um lugar no mercado de trabalho seria importante. Então eu foquei nisso, pensei, não, primeiro vou fazer uma graduação em uma área que eu goste e posteriormente eu posso investir nesse curso de comissário de voo. Eu me lembro perfeitamente também que nós, enquanto alunos de escola pública, nós temos infelizmente uma grande desvantagem que é a insegurança. Nós já sabemos, a gente acredita que a gente não vai conseguir passar em um curso elite, como medicina, direito, justamente porque a gente vive todos os anos de estudo ouvindo que a escola pública não tem qualidade, que alunos de escola pública não têm capacidade, que o aluno de escola pública passa mesmo sem saber de nada. Então já cria no aluno aquela frustração, aquela ilusão de que só com o ensino público a gente não vai conseguir chegar a um bom lugar. Aquele processo, né, vou escolher o curso que eu vou cursar.
Sabendo que eu não tinha capacidade, porque já haviam plantado essa sementinha na minha cabeça, eu pensei, direito, medicina, odonto, cortei. Peguei uma lista dos cursos disponíveis na UFG, cortei todos os cursos que eu sabia que eu não teria capacidade de passar e sobrou apenas 3 cursos: agronomia, nutrição e artes. Agronomia, beleza, adoro a natureza, adoro os animais, as plantas, mas espera aí, eu não sou muito fã de plantar e de cuidar, eu gosto de ver e mexer com terra, talvez não seja pra mim, beleza. Segundo, nutrição, nossa, legal, eu adoro saber os nutrientes dos alimentos, mas espera aí, eu não sou muito fã de cozinhar, não sou muito boa na cozinha, acho que não é pra mim. Sobrou artes. Falei, opa, peraí, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Gostava muito da disciplina de artes, adorava meu professor de artes. Vamos ver. Aí eu entrei, tinha artes plásticas, artes visuais e artes cênicas. Eu falei, artes cênicas? O que é isso aqui? Acreditei na época que artes cênicas fosse algo que fosse relacionado à plástica, não sei porquê, mas eu resolvi dar um Google na internet até descobrir que artes cênicas nada mais era do que uma preparação para trabalhar com tudo que era cênico, circo, teatro, TV, cinema. E aí eu fiquei super encantada, porque por ter uma irmã gêmea, a gente sempre teve brincadeiras muito lúdicas, uma era a mãe, a outra a filha, criação de coreografias, de música e papapá, então era um universo que para mim era muito legal e eu achei interessante investir. Foi quando eu falei, não, vou olhar a nota de corte, baixíssima. A nota de corte de artes era muito baixa. Eu falei, opa, isso aí é pra mim. Me inscrevi. E aí a gente foi fazer a prova, né? Quando eu ainda estava no 3º ano do ensino médio, eu me lembro perfeitamente que a minha irmã falou que iria se inscrever em um vestibular para tentar cursar arquitetura na UFG. Na verdade, ela queria engenharia civil, mas nós já fazendo aquele cálculo ali a respeito dos cursos menos concorridos e tal, na época engenharia civil era muito concorrido. Ela optou por arquitetura e me perguntou se eu não gostaria também de tentar fazer um vestibular na UFG. Eu ainda não sabia o que eu queria fazer, então eu tava tipo assim, não sei ainda. E aí ela me incentivou, falou, não, vamos fazer, vamos tentar pelo menos, porque vai que a gente passa, né? Ia ser ótimo, a gente não trabalhava na época, não tinha condições de pagar uma faculdade, nossos pais também dificilmente teriam condições de pagar a faculdade para 2, então a gente resolveu prestar esse vestibular. E eu me lembro perfeitamente que, por eu não ter o dinheiro, eu fui falar com minha mãe falou a seguinte frase, olha, eu pago, porém, é o seguinte, se você passar, você não precisa me devolver esse dinheiro. Agora, se você não passar, você tem que me devolver esse dinheiro. Ou seja, um estímulo, né? Peraí, então, vamos estudar para tentar passar nisso aí. E aí eu me recordo que nós fomos fazer a prova. Nossa, foi muito sofrido, porque a gente teve que atravessar a Goiânia, pegamos o ônibus para um lugar que a gente nunca tinha ido na vida, lá na Alfa, lá na Perimetral. E aí a gente foi, tudo muito novo, ter que passar por detector de metal, aquela tensão e tudo mais, mas deu certo, fizemos a prova, voltamos super felizes por ter descoberto uma nova maneira, vamos dizer assim, de ser avaliado. E aí foi legal. Verdade, né? Nossa, será que a gente passou? Beleza, saiu o resultado, primeiro da minha irmã, não passou. A pontuação de nota de corte não deu. Aí eu pensei, se ela não passou, não passei também, né? Quando eu fui olhar que eu havia passado da primeira fase, eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Isso aqui é uma oportunidade. E aí foi quando, em artes eram 2 fases, né? A primeira da prova escrita, a segunda era a VHCE, que era a prova de habilidades, no qual a gente tinha que preparar algumas coisas e fazer uma apresentação lá na IMAC para os professores avaliarem. E eu me lembro que por não entender de nada, eu fui descobrir 2 dias antes
que a gente tinha que fazer um monólogo. Eu não sabia o que era um monólogo, e pior, tinha que se basear em um dos autores que estava escrito no edital, que era Brecht, era Stanislavski, e eu fiquei, meu Deus, eu não sei o que fazer. Outro Google, o que é monólogo e tal. E aí foi quando eu tive uma brilhante ideia de unir o útil ao agradável. Eu li lá eu procurei, gostei muito do nome Stanislavski, foi um nome que me chamou a atenção e eu falei, não, é esse cara aqui que eu vou investir. Pesquisei uma obra dele e me veio a preparação do ator. Naquele momento eu não sabia que a preparação do ator era a preparação para o ator mesmo, não era uma historinha. E quando eu li eu fiquei meio confusa, mas eu achei que fosse um livro de histórias, né? E aí falava de uma menina, não me lembro o nome, que ela ia fazer uma apresentação na escola dela e ela ficava muito nervosa. E ela subiu no palco e olhou pra frente pro público e ficou travada, ficou muda, sem saber o que fazer. E o público olhava pra ela e achava que aquilo fazia parte do espetáculo, parte da cena. E aí, até que ela teve a ideia de gritar, sangue, Iago, sangue. E aí todo mundo ficou olhando pra ela, foi quando ela prendeu a atenção do público e o público esperava que ela falasse mais. Então eu criei a minha cena a partir disso, de uma pessoa tímida que ia entrar em cena e tal. E deu certo, né? Eu me lembro que quando eu fui apresentar, um dos meus professores riu muito e eu ficava assim, gente, ou eu fui muito ruim ou foi engraçado. Tomara que tenha sido engraçado. E aí tinha cenas que a gente fazia em conjunto, né? Era o grupo de pessoas e eu me sentia tipo assim, eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu vou fazer isso aqui. E embolava no meio do povo e a gente fazia lá a cena. Enfim, foi muito legal, mas ao mesmo tempo eu saí sem entender nada. E, meus amados, chegou o grande dia. Quem passou? Eu toda esperançosa, pensa, meu Deus, se eu passar na UFG, meu Deus do céu, minha vida mudou nesse instante. E eu confiante, pensando que eu iria passar. Na época eu era menor aprendiz de uma empresa, eu estava fazendo um curso no Senac, eu adorava, inclusive dica, quem quiser fazer um bom curso, faça no Senac, que é uma instituição maravilhosa. E eu estava lá no Senac, e aí, quando eu cheguei em casa que eu fui olhar, decepção. Não passei na primeira chamada. Cara, mas eu chorei. Meu Deus, como se fosse a última oportunidade da minha vida. Nunca me esqueço desse dia. E me recompus e tal. Pensei, não era pra mim. Fazer artes. Onde já se viu, Vânia? Você fazendo artes? Não era pra você. Resolvi pensar em outra coisa. Na época, minha irmã já não tinha passado em arquitetura. O que ela fez foi fazer educação física. E aí, eu pensando, será que eu faço educação física? Eu acho que eu vou fazer, porque eu gostava muito de educação física. Mas enfim, não é bem o que eu queria fazer, mas eu vou fazer. E aí eu me recordo que eu estava fazendo a minha inscrição lá no curso do Senac. E aí, quando eu estava fazendo a inscrição, meu celular tocou e aí era uma mensagem no Facebook. E eu fui olhar quem era uma menina que inclusive eu estudei com ela, falando, linda, parabéns, bem-vinda à turma, tô muito feliz que a gente vai estudar juntas e não sei o que. E aí eu falei, oi, como assim? Me desculpa, deixa eu te falar, eu não passei, infelizmente eu reprovei. Aí ela, oi, como assim? Acabou de sair a segunda chamada, tá lá o seu nome, e me mandou a foto. E eu, segunda chamada? Meu Deus, eu nem sabia que ia ter segunda chamada. Talvez se ela não tivesse me mandado essa mensagem, eu jamais saberia que eu tinha passado. Muito obrigada, Gabriele. Ai, nossa, como eu fiquei feliz. Enfim, eu me lembro que eu tava sentada na cadeira, respirei, levantei e foi meu momento triunfal. Eu virei para a professora e falei, professora, eu queria dar um recado muito importante para você e para todos os meus colegas aqui da turma. Olha, foi muito bom passar esses 7 meses com vocês, aprendi muito, mas eu não posso continuar mais. Todo mundo... Como assim? Como assim? E aí eu falei, é porque eu passei na UFG. Aí todo mundo, nossa, sério, parabéns, parabéns. E todo mundo, parabéns. E eu, meu Deus do céu, milagre.
Começar um sonho, né, galera? Que a gente vai chegar lá. O FG! Um pouco assim, mas no começo é bem diferente. A gente se depara com a outra realidade, com outros palavreados. Eu tive muita dificuldade, eu não vou negar não, porque é bem complicado, sabe? Você, principalmente a gente que sai de escola pública, a gente se depara com um universo muito, muito amplo e a gente fica um pouco amedrontado. Mas enfim, eu enfrentei, a gente foi. E aí eu me recordo que veio a segunda parte complicada. Todo mundo da turma havia feito alguma coisa na área do teatro. Tinha gente que tinha feito curso no Basileu França, tinha gente que tinha feito curso não sei aonde. E eu, Vânia, nunca havia entrado em um teatro. A primeira vez que eu entrei no teatro pra falar que eu nunca tinha entrado em um teatro antes da universidade foi esse dia aí que eu tive que fazer essa segunda fase da prova, que eu saí perdida. Mas nem tive tempo de olhar direito o teatro, porque o nervosismo era grande, né? Mas realmente, a primeira apresentação de teatro que eu assisti foi quando eu já estava na universidade, dentro da universidade. Foi lindo. Quando eu estava lá dentro da universidade, muitas pessoas ali do meu convívio que já tinham feito alguma coisa na área do teatro tinham um pingo de noção do que fazer. Como eu nunca tinha feito nada, eu não sabia o que era certo e errado, sem saber que não existe certo e errado no teatro. E aí, então, eu acho que foi uma grande vantagem, porque eu não tinha medo de errar. Tudo que era proposto, eu fazia. E eu tentava. E se ficasse bom ou ruim, eu tentava. E acho que isso foi uma das coisas que me ajudou bastante, porque quando a pessoa tem medo de errar, o medo, ele é limitante, ele te limita e você fica tipo assim, eu não posso errar. E aí, muitas vezes, você não se entrega totalmente e não vive aquela experiência plenamente, né? Então, isso foi algo muito bom pra mim. Eu aprendi pra caramba, gente. Eu me tornei outra pessoa depois dessa faculdade. Eu tive professores... Puta que pariu. Professores excelentes. Professores de extrema qualidade. Professores que eu tenho, assim, o maior orgulho de falar... Eu estudei com essa pessoa, mestres e doutores, que francamente, excepcional. Tanto é que foi por um desses grandes mestres que eu fui convencida a fazer licenciatura, porque até então eu entrei com aquela frustração e aquele preconceito em relação à educação de falar, eu não quero ser professora. De forma alguma eu não quero dar aula, não quero ser professora, muito desvalorizado. Apesar de eu sempre ter tido uma amizade muito grande com os meus professores, eu via e eu ouvia deles muitas queixas sobre a desvalorização, que realmente depois que eu entrei eu realmente vi que eles não estavam mentindo não. É até pior do que eu imaginava, mas enfim, um trabalho extremamente bonito. E eu fui convencida por uma dessas professoras a me formar em licenciatura. Eu estava assim nos últimos meses entre bacharelado e licenciatura e eu fui convencida. E não me arrependo. Foi uma escolha assim brilhante. Eu agradeço muito aquela professora que apareceu, que me chamava de bonitona, porque foi incrível. Aquelas preciosidades, né? Aqueles milagres assim incríveis que aparecem na vida da gente. Estava eu ali no meu penúltimo, indo para o último ano, uma colega, né, muito querida, veio me perguntar se eu não poderia apresentar um espetáculo no lugar dela, porque ela tinha descoberto que ela estava grávida e tal, e não poderia dar continuidade ao trabalho. Eu confesso que no início eu fiquei meio assim, tipo, ai, nossa, dá aquele medo, sabe? Aquela hora que você pensa assim, será que eu tô preparada pra isso? Mas enfim, eu fui com medo mesmo, porque eu pensei, não, até aqui tudo que eu consegui foi indo com medo mesmo e deu certo, então vamos lá. E aí eu fui e tal, fiquei ensaiando, fiquei assim com
com muito medo porque era um universo totalmente desconhecido. Eu nunca tinha trabalhado com teatro de bonecos na minha vida e é um trabalho muito intenso e muito difícil, muito cansativo. São habilidades que você tem que desenvolver assim muito rápido, de raciocínio, de agilidade, de coordenação motora e também de força, de resistência nos braços, que nos primeiros dias eu confesso que eu chegava em casa e pensava, meu Deus, acho que eu não vou dar conta, acho que isso não é pra mim, e principalmente é muito difícil. Mas eu falei, não, isso aqui é uma oportunidade e eu vou encarar essa oportunidade. Por quê, gente? Na maioria das vezes, a gente tem a enganosa sensação de que as oportunidades elas vão aparecer assim, né? Oportunidade. Não, as oportunidades muitas vezes elas aparecem assim, algo pequeno, algo que você não dá nada, que você fala, nossa, isso aqui não vai dar em nada. E aí é a grande oportunidade da sua vida, e foi. E aí eu treinando. Graças a Deus tive um grande mestre, o Marcos. Marcos, muito importante na minha vida. Cara, eu tenho que agradecer muito tudo que eu aprendi, porque você, o Gustavo, gente, foi assim, mestres. Enfim, e aí ensaiei até chegar o dia da estreia. Foi muito legal, cara, tipo, a sensação que eu recebi das pessoas que assistiram, a gente apresentou em uma escola perto da Gepeto, e foi muito legal a devolutiva daquelas pessoas, e aí a gente foi apresentando, e eu apresentei várias vezes o Maria Bonita, aprendi muito, passei muitos perrengues, mas todas as coisas que a gente passou foi muito aprendizado, é assim, uma das coisas mais brilhantes que eu já fiz na vida, e um trabalho que eu tenho muito respeito, muita admiração e que eu espero que nunca morra, sabe? A gente pode até ficar sem apresentar, mas eu espero que a gente nunca pare totalmente, porque quem assistiu acho que pode falar um pouco melhor do que eu, mas é um trabalho muito bom de se fazer e principalmente de assistir. Eu queria ter essa oportunidade, sabe? Tipo, de assistir o que eu estou fazendo. Eu vejo nos vídeos, mas enfim. Oportunidade... aquela. Sabe aquelas pessoas quando você tá lá se formando, você admira pra caramba? Você fala assim, gente, um dia eu quero chegar ao nível dessa pessoa. Um dia eu quero apresentar com esse artista. Um dia eu quero fazer alguma coisa com esse cara ou com essa pessoa. Foi exatamente o que o teatro me proporcionou. Quando eu vi, cara, eu tava próxima das pessoas mais fodas que eu achava, assim, exemplo, sabe? E algumas eu descobri que não eram tão exemplo assim, é foda. Às vezes quando a gente conhece exatamente as pessoas, muitas vezes a gente também se decepciona com algumas, né? Mas enfim, foi muito maravilhoso, muito incrível a experiência, sou muito grata, foi uma das coisas assim mais transformadoras na minha vida. Até uma coisa, os milagres diários, né? Me surgiu a oportunidade, eu nunca vou me esquecer desse dia. Já tinha, assim, algum tempo que a gente não apresentava, eu não tava fazendo nada. Eu estava igual esse período de quarentena, só ficando em casa. E aí vai dando aquela sensação ruim, sabe? Vai dando aquela bad de não fazer nada, de não ter nada pra fazer. E aí foi quando eu lembro que um dia eu chorei pra caramba. Antes de dormir eu chorei, pensei, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Meu Deus do céu, aquele dia que a gente tem aquelas crises existencial. E no outro dia, quando eu acordei, eu dormi pensando nisso, que o dia seguinte seria maravilhoso, apesar daquele meu dia ter sido ruim. E aí no outro dia vem a grande notícia. Me convidaram, eu recebi uma ligação me convidando para trabalhar como professora de artes em uma escola que eu estudei durante 9 anos da minha vida, aqui do lado da minha casa. 5 minutos de pé. Eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando. Até porque eu já estava até com um pouco de ranço da escola, porque eu tinha tentado levar um espetáculo de teatro algum tempo antes pra escola e não permitiram. E aí eu fiquei super decepcionada, frustrada em pensar que eu já tinha sido aluna da escola e como assim eu não poderia voltar pra... Enfim. Mas aí, os milagres, os pequenos milagres, né? Eu voltei como professora. E aí eu fiquei extremamente feliz quando eu cheguei lá, porque eu reencontrei pessoas extremamente importantes, professores, assim,
maravilhosos que me ensinaram muitas coisas e que me fizeram chegar até aqui e até ali e trabalhar com eles. Vocês estão entendendo a minha nostalgia naquele momento de chegar e falar assim: olhem pra mim, eu sou a sementinha que vocês regaram e deu frutos, obrigada. Segunda parte, né? Aquela parte de você redescobrir o novo, descobrir várias coisas que até então você não sabia, principalmente sobre a desvalorização dos professores. Mas ao mesmo tempo foi algo assim singelo de poder olhar para aqueles alunos e me colocar no lugar deles. Quando eu apresentava o Maria Bonita nas escolas, eu já tinha um pouco dessa nostalgia, que é aquele traço de alteridade, quando você se reconhece na experiência que você tem com a outra pessoa. Porque quando eu via aquelas crianças lá da região noroeste assistindo um espetáculo de teatro, eu pensava, poxa, que legal, um dia eu já fui uma delas e eu não tive essa oportunidade. E que legal que hoje eu posso dar essa oportunidade para eles. E aí quando eu entrei como professora, me pesou mais, sabe, essa responsabilidade. Porque para além da disciplina, me vinha aquele peso, cara, cada criança dessa que está sentada aqui nessas cadeiras, elas são exatamente o que eu fui um dia. E eu espero ser para elas aquilo que aqueles professores que estão lá, que foram excelentes para mim, que me ajudaram a chegar até aqui hoje, eu quero ser como eles, porque eu espero que daqui a algum tempo essas sementinhas que eu estou regando possa dar assim grandes frutos, eu falar, meu Deus, é isso, vencer na vida é isso. Nossa, eu vou falar sobre motivação. Estou aqui até agora e não falei, né? Mas é porque eu precisava contar isso para vocês para falar sobre motivação. Entendam que motivação é algo que ninguém vai depositar em você. É algo que parte de você. Você tem que descobrir o que te motiva e, principalmente, você tem que agir. Porque o sonho sem ação é ilusão. Eu poderia não ter conquistado metade das coisas que eu conquistei se eu tivesse lá atrás desistido, ou parado, ou falado, isso não é pra mim, eu não consigo, não dá certo, não vai dar certo. Nossa, que oportunidade pequena, isso aqui não vai dar em nada. A gente tem que tentar, a gente tem que investir, a gente tem que acreditar. A palavra é essa, acreditar. Porque a partir do momento que você acredita, meu amigo, olha, tudo vai contribuir ao seu favor, tudo. Às vezes, algo que acontece com você hoje, você não entende. Mas aí, daqui a alguns dias, você vai entender. Tudo é para o nosso bem, tudo é para a nossa evolução. E, principalmente, a gente tem que saber extrair as coisas boas de tudo. Principalmente das pequenas oportunidades, porque talvez essas sejam as maiores, as mais transformadoras e as que nos levem muito além, muito à frente. A minha trajetória hoje, eu sou uma pessoa extremamente satisfeita, muito realizada, e o que eu penso é o seguinte, eu cheguei a um nível de acreditar que tudo é possível. E gente, se a gente for parar pra pensar, tudo é possível. Sabe por que tudo é possível? Porque talvez um dia, pra mim, ser comissária de voo fosse algo impossível. Sabe por quê? Porque eu nunca havia andado de avião. Mas aí, essa foi a minha prioridade. Eu consegui andar mais de 6 vezes de avião para poder entender que realmente era o que eu gostaria de fazer. E talvez não, e muitas vezes a gente dá prioridades para coisas na nossa vida que não vai nos levar a lugar nenhum e nem vai nos aproximar dos sonhos que a gente tem. A gente tem que ter esse cuidado de priorizar sempre os nossos sonhos, porque a vida ela é muito breve e às vezes a gente acha que a gente tem uma vida eterna e por achar que a gente tem uma vida eterna, quando chega lá na frente a gente percebe que a gente não fez nem metade das coisas que a gente tinha vontade. Tanto pra mim quanto pra vocês, porque eu acho que quando a gente deseja algo pra gente, é muito mais verdadeiro que a gente deseja pras outras pessoas, porque a gente nunca vai querer desejar algo de ruim pra gente, né? Então eu desejo pra mim, desejando pra vocês, motivação, uma boa visão pra poder identificar as oportunidades, porque elas, como eu disse, elas vão aparecer assim, e se você não tiver cuidado, elas vão embora e você vai perder a maior oportunidade da sua vida.
pedindo sabedoria, porque nós estamos passando por um momento, infelizmente, ou felizmente, porque até nos momentos difíceis a gente pode tentar extrair algo de positivo, por um momento assim muito tenso, né? A gente quer vislumbrar o futuro e a gente não consegue, né? A gente tem algo que trava, mas através de toda essa história eu acredito que daqui a alguns dias a gente vai estar por aí sorrindo, lembrando disso tudo com muito bom humor, como a gente faz com tudo que acontece de ruim na nossa vida, porque a gente passa por muitos momentos difíceis que a gente pensa que é o momento mais difícil das nossas vidas e que a gente vê que passa, né? E mais pra frente a gente até ri do episódio, das coisas que aconteceram. Então, assim, resiliência, paz, foca na saúde mental e, por favor, gente, vamos votar direito na próxima eleição pra gente não precisar se preocupar duplamente com o problema? Beijos!